Oi, gente, tudo bem com vocês? Na aula de hoje, então, a gente volta a falar de fisiologia humana. Dessa vez, a gente vai tratar do tecido sanguíneo, né, do nosso sangue. Os objetivos da nossa aula são conhecer a composição do sangue, conhecer os processos de coagulação e conhecer as células de defesa do corpo humano. A primeira coisa que a gente vai ver aqui é a composição do sangue. A gente já viu isso em outras aulas, né? Eu falei um pouco por cima dessa composição, quando a gente trabalhou sistema respiratório e sistema circulatório, né? Mas hoje a gente vai trabalhar mais específico, né? Essa composição. Então, o nosso sangue ele é composto de duas porções, uma porção que a gente chama de plasma, tá? Que é composto de água, íons, moléculas orgânicas, elementos traço e vitaminas e gases. As moléculas orgânicas presentes no nosso sangue são aminoácidos, proteínas, a glicose, lipídios e resíduos nitrogenados. As proteínas que estão presentes aí no plasma são as albuminas, as globulinas e o fibrinogênio. As albuminas e as globulinas estão ligadas ao transporte de algumas substâncias, né? E também à pressão coloidosmótica do nosso sangue, e o fibrinogênio está ligado ao processo de coagulação. Os gases que também a gente encontra no plasma são o CO2 e o oxigênio, né? A gente já trabalhou em sistema respiratório, como se dá esse transporte tanto pelo plasma quanto pelas hemácias, né? Mas hoje a gente vai voltar a falar disso. A outra porção do nosso sangue, né, são os elementos celulares, que são divididos em eritrócitos, que são as nossas hemácias, os leucócitos, que são as nossas células de defesa, e as plaquetas, que são fragmentos celulares, tá? Elas não são células em si, elas são fragmentos de células. As nossas células de defesa, os nossos leucócitos, são subdivididos em linfócitos, monócitos, neutrófilos, eosinófilos e basófilos. Essas células de defesa a gente não vai falar de forma específica, porque a gente vai ter uma aula só de sistema imunológico, tá? A gente só vai ver um pouco por cima essas células aqui, tá? Mas elas fazem parte da composição do nosso sangue. Então, vamos começar a falar dos glóbulos vermelhos, né, que são as nossas hemácias. As nossas hemácias, elas são produzidas quando a gente está em vida intrauterina ainda, né, pelo fígado, tá? Então, o embrião, ele produz os glóbulos vermelhos no fígado. Já na vida extrauterina, né, na fase adulta, digamos assim, ela é produzida pela medula óssea, tá? Nas crianças é produzida pela medula óssea de ossos longos, como o fêmur, e nos adultos em ossos chatos, como a costela, corpo de vértebras, interior do crânio e no externo. Então a gente tem aqui um exemplo da nossa medula óssea, onde a gente encontra células tronco hematopoiéticas, que vão se dividir em células mães mieloides e células mães linfóides. As células mãe linfóides, então, vão dar origem aos linfócitos T e B, e as células mãe mieloides às outras células, né? As hemácias, monócitos, neutrófilos, basófilos, eosinófilos e plaquetas, que, lembrando, são fragmentos de células. Então, aqui é a formação dos glóbulos vermelhos, né, das hemácias. A gente tem aqui uma célula tronco, uma célula mãe sanguínea, que vai dar origem à célula mãe mieloide, que dá origem a eritroblastos. Esses eritroblastos, por sua vez, vão perder mitocôndrias e o núcleo, e vai haver uma grande síntese de moléculas de hemoglobina, dando origem, então, aos nossos glóbulos vermelhos. Então, vamos lá. As hemácias dos mamíferos são anucleadas e desprovidas de mitocôndrias, obtendo energia, então, através da fermentação láctea. A principal função das hemácias é auxiliar a respiração celular, transportando pelo organismo os gases envolvidos no processo, que é o oxigênio e o gás carbônico. O componente responsável pela fixação desses gases é a hemoglobina, uma proteína quaternária.
Aqui a gente tem a representação da hemoglobina, né? A gente tem uma hemácia aqui. A hemoglobina, só para lembrar, a gente trabalhou ela lá em sistema respiratório, né? Vamos só lembrar aqui. A gente tem uma molécula de ferro aqui, que vai se ligar à molécula de oxigênio, dando origem ao grupo M, né? Lembrando, então, que a gente pode ter o transporte de 4 moléculas de oxigênio em uma hemoglobina, tá bom? Então, por serem anucleadas, as hemácias permanecem em circulação por cerca de 100 a 120 dias. Assim, elas precisam ser constantemente trocadas, o que acontece com o auxílio do baço. A redução no número de hemácias é chamada de eritropenia, e já o termo anemia pode ser empregado quando há diminuição no número de hemácias no sangue ou do teor de hemoglobina. Então aqui a gente tem uma foto, né? Uma micrografia, onde a gente pode ver aqui a hemácia, o seu formato bicôncavo, que como eu já falei também é importante para o deslocamento dela dentro dos vasos sanguíneos, principalmente dos capilares, que são vasos que possuem um calibre extremamente fino, né, extremamente pequeno. E então, conforme passa o tempo, as hemácias perdem esse formato bicôncavo e se tornam mais arredondadas. E aí vai ter uma hora que elas não vão passar nos capilares do baço. E aí a gente tem, então, a hemocaterese, né? Então, o baço realiza essa reciclagem de hemácias e aproveitando, né, os compostos que estão nelas presentes. E esse processo é conhecido como hemocaterese. Os resíduos das cadeias alfa e beta são reaproveitados na produção de novas moléculas de hemoglobina. O grupo M passa para o fígado e a sua metabolização envolve a retirada do ferro, que é reaproveitado gerando o pigmento bilirrubina, de coloração amarela, que constitui um dos componentes da bile. Então, vamos ver esse processo aqui. As hemácias lá, por volta de 100 a 120 dias de circulação, elas então perdem o formato bicôncavo, tentam passar pelos capilares do baço e não conseguem. Então, a degradação dessas células, né, a morte e fagocitose dos glóbulos vermelhos pelos macrófagos aqui, tá bom? E aí a gente vai ter a liberação de globina, que é uma proteína, lembra? Proteína presente. Essa globina vai ser degradada em aminoácidos e esses aminoácidos vão ser reutilizados para a síntese de novas proteínas. Há também a liberação do grupo M, lembra? Que é composto de ferro. Esse ferro, ele vai ser jogado para o sangue, né? E vai ser utilizado lá pelos nossos ossos, né? Pela medula óssea, para a produção de novas moléculas de hemoglobina. A gente tem também na degradação desse grupo M, a liberação de biliverdina, tá? Que vai ser convertida em bilirrubina no baço ainda. E essa bilirrubina vai ser transportada para o fígado. Só uma coisa aqui, é uma curiosidade importante. Essa bilirrubina ela vai ser transportada para o fígado com o auxílio da proteína albumina, que é que a gente tinha visto na composição do sangue. Então, tá aqui uma das funções da albumina, né? Transportar essa molécula de bilirrubina para o fígado. Já que a bilirrubina é uma molécula insolúvel, né? Então e o sangue é composto, em maior parte, por água. Então a gente tem ao auxílio, né, da molécula de albumina, da proteína albumina, nesse transporte de bilirrubina. Então, uma vez que a bilirrubina chega no fígado, ela vai fazer parte da composição da bile. Lembra? A bile é um composto que é produzido pelo fígado e armazenado na vesícula biliar. Então, a bilirrubina vai fazer parte da composição da bile. A bile vai ser secretada no nosso intestino delgado, né, no duodeno, pela vesícula biliar. Uma vez no intestino delgado, essa bilirrubina passa para o intestino grosso, onde ela é convertida a urobilinogênio. Uma parte desse urobilinogênio vai ser levada, transportada, né, reabsorvida aqui pelo sangue,
e vai ser levado para o rim, onde vai ser convertido em urobilina e vai sair na urina, né? Então é isso que dá a coloração amarela da nossa urina. A outra parte do urobilinogênio vai ser convertido em estercobilina e vai fazer a coloração das nossas fezes, né? Vai fazer parte aí da composição das fezes. Então aqui a gente tem todo o ciclo aqui, né? Toda a reciclagem das hemácias. Então, só lembrando, o ferro foi lá para a nossa medula óssea, onde junto com a globina, vitamina B12 e a eritropoetina vão formar, então, novas hemácias. Então, a gente vê aqui que tudo que é degradado é reaproveitado pelo nosso organismo. Lembrando, então, que esse processo é chamado de hemocaterese. Depois a gente tem os glóbulos brancos, que como eu falei, a gente não vai falar de cada um de forma específica, né? A gente só vai citar eles hoje, porque a gente vai ter uma aula específica só para sistema imune. Mas então, só para citar, a produção dos glóbulos brancos, ou leucócitos, se dá na medula óssea, né? Nas células mães linfóides e mieloides. Né? Lembrando aqui, as células mães linfóides vão dar origem aos linfócitos e as mieloides às outras células de defesa, como eosinófilos, basófilos, neutrófilos e monócitos. E a função dessas células, né, atuam no mecanismo de defesa no combate a micro-organismos, seja pela captura ou pela produção de anticorpos. Então, os leucócitos são células produzidas conscientemente pela medula óssea, mas podem ser encontradas em maior quantidade quando há um processo infeccioso que necessite de uma resposta de defesa. Cada tipo de leucócito apresenta uma função diferente e, durante a sua gênese, ocorre a diferenciação em dois grandes grupos de leucócitos, os granulócitos e os agranulócitos. Granulócitos apresentam um citoplasma grande, com grande quantidade de vesículas, com materiais armazenados de diferentes funções. O seu núcleo não tem forma arredondada, sendo então segmentado. Os agranulócitos não têm grânulos no citoplasma. A leucocitose é o aumento de leucócitos na circulação e a leucopenia corresponde à redução de leucócitos. Então, só para lembrar, a gente vai falar de forma mais específica dessa de sistema imunológico. Então, aqui só para diferenciar, né, as células que são granulócitos e os agranulócitos. Nos granulócitos nós temos os neutrófilos, que fagocitam micro-organismos e outras substâncias, os basófilos, que liberam histamina, que promove inflamação, e a heparina, que previne a formação de coágulos. Os eosinófilos, eles liberam mediadores químicos que reduzem a inflamação, que atacam alguns tipos de vermes e parasitas. Já os agranulócitos, nós temos os linfócitos, que produzem anticorpos e outros agentes químicos responsáveis pela destruição de micro-organismos e contribuem para as reações alérgicas, rejeição de tumores e regulação do sistema imunológico. Temos também os monócitos, que são células fagocíticas do sangue, e que ao sair do sangue tornam-se macrófagos, fagocitando bactérias, células mortas, fragmentos de células e outros corpos estranhos aos tecidos. Por último, aqui a gente tem as plaquetas, né, que, como eu disse, são fragmentos de células, também denominadas de trombócitos. Elas se originam na medula óssea a partir de células precursoras denominadas de megacariócitos ou megacardioblastos. Durante a divisão celular, essas células precursoras fragmentam-se e geram as plaquetas, e apresentam uma grande quantidade de tromboplastina, que é uma proteína que desencadeia o processo de coagulação. Então, aqui a gente tem, né, na medula óssea, os precursores, né, os megacariócitos, formando, então, as plaquetas, né? A gente tem aqui a formação das nossas plaquetas.
Agora vamos falar do processo de coagulação sanguínea. Então, a formação de um coágulo sanguíneo permite o estancamento de um sangramento. Primeiro a gente tem uma agregação de plaquetas nesse local ferido, e então depois a gente tem a formação de um coágulo, que é constituído por uma rede de filamentos de proteínas fibrina. Então aqui a gente tem um vaso normal, né? Depois a gente tem uma lesão nesse vaso sanguíneo. Aí nós temos a formação de um coágulo, né? Que é composto de plaquetas e uma rede formada de proteínas fibrina, tá bom? Então a gente vai ter o estancamento desse sangramento. E essa coagulação sanguínea se dá da seguinte forma: a gente tem então a lesão do tecido, então a gente tem a migração de plaquetas para esse local de lesão, e essas plaquetas vão liberar a tromboplastina. Lembram que a tromboplastina fazem parte, né, da composição das plaquetas. Então essa tromboplastina, junto com íons de cálcio, vão atuar na transformação, né, na ativação da protrombina em trombina, né? A protrombina é uma proteína produzida pelo fígado com auxílio da vitamina K, e ela está lá no sangue, né, na sua forma inativa. Então a gente tem a ativação da protrombina em trombina pela tromboplastina e o cálcio. Uma vez que a gente tem trombina presente no nosso sangue, a gente tem a transformação, então, do fibrinogênio, que é uma proteína que já está presente no sangue, em fibrina, tá? Essa ativação só ocorre na presença da trombina. Uma vez que a gente tem fibrina, então, a gente tem a lesão estancada, né? Junto com as plaquetas. A gente tem as plaquetas e a fibrina atuando, então, na formação do coágulo. Então, a gente percebe aqui que é uma cascata de reações, né? Uma coisa vai desencadeando a outra. E aí a gente tem, então, a formação do coágulo. Na aula de hoje, então, era isso que a gente tinha que ver, tá? Na próxima aula, na semana que vem, a gente faz alguns exercícios relacionados a essa aula. E depois a gente começa, então, o sistema imunológico para a gente falar de forma específica de cada célula de defesa do nosso corpo. Eu espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, deixem nos comentários ou nas redes sociais do cursinho. Então é isso, gente. Até semana que vem. Tchau, tchau.